Estou na tenda do encontro. Nós vamos começar aqui no livro de Atos, capítulo de número 15, irmãos. Amém? Atos 15, nós vamos iniciar nessa noite. Mas eu queria chamar a sua atenção rapidamente para a mensagem dessa noite. Já queimava no meu coração há algum tempo de trazer essa mensagem para a igreja. Como você viu ali, calma, não é EFD, tá? Não é EFD, tá ali, ó, tabernáculo, né? Todo mundo já vai pensar assim, tabernáculo a gente estuda na EFD, está estudando na EFD, já estudou ano passado. E o assunto do tabernáculo, ele é um assunto que assim, eu sou apaixonado por ele, porque cada vez que eu mergulho nesse assunto, eu aprendo mais de como chegar à presença de Deus, né, dos privilégios que nós temos hoje de nos achegarmos a Deus e que muitas vezes não aproveitamos. Mas nessa noite eu quero trazer uma mensagem a respeito do tabernáculo de Davi, que não é a mesma coisa, como a gente vai ver. O tema dessa mensagem, eu busquei um tema, ainda não veio, talvez deve vir no meio da mensagem, não sei, mas eu acredito que um bom tema para essa mensagem seria: quando eu estou verdadeiramente na presença dele. Amém? Então, em nome de Jesus, abra a tua Bíblia aí, você que já abriu, diga graças a Deus. Você que não abriu, abra Atos 15, e diz assim a palavra de Deus: e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas por Deus, as tuas obras desde a eternidade. Amém? Aqui, irmãos, nós lemos um texto que é uma promessa do Senhor, descrita aqui no livro de Atos, onde Deus está fazendo uma promessa assim, ó: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Olha o 17: para que o resto dos homens, diga comigo, o resto dos homens, busque ao Senhor. Sabe o que esse texto se refere? Ele se refere a uma restauração, a uma promessa de Deus de restaurar o tabernáculo de Davi. Então, para que não haja confusão, o tabernáculo que estudamos na EFD trata do tabernáculo de quem? Moisés. Só para fazer uma distinção. Amém? Quando a gente estuda na EFD, né, trata a respeito da estrutura do tabernáculo, de toda aquela, da representação, da simbologia, do lado espiritual que tem ali nessa ligação. Então a gente está estudando ali um tabernáculo que Deus entregou a Moisés, e que tem toda uma estrutura que a gente já conhece aqui, graças a Deus. Amém, igreja? O átrio, o lugar santo, o santíssimo, o espaço do pátio ali fora, com a cerca, e também a tenda. Mas o tabernáculo que está sendo citado aqui, ele é um outro tabernáculo, como a gente vai ver na palavra de Deus. E aí o que acontece? O tabernáculo de Moisés, presta atenção para você não se perder. O tabernáculo de Moisés, ele é um tabernáculo que aconteceu, que foi feito ali, montado na época da lei, e ele aponta para a lei, porque o tabernáculo de Moisés, ele fala de um período onde o homem não tinha acesso, o povo não tinha acesso direto a Deus. Então o povo era representado por um intermediador, um sacerdote, um sumo sacerdote, e o povo mesmo, ele trazia a sua oferta, mas ele não tinha acesso direto à presença. A presença era impedida por vários utensílios delimitadores, por um espaço, e principalmente pela lei, porque
porque a lei proibia o povo de adentrar na presença. Somente o sacerdote tinha essa graça, esse privilégio, e mesmo assim, debaixo de lei, debaixo de muitos preceitos, de regras, de regulamentos severos, que eles precisavam cumprir para poder se achegar dentro da tenda. O sumo sacerdote, mais ainda, para ele poder fazer ali o ofício dele no Santo do Santíssimo, do Santo dos Santos, ele tinha que fazer toda uma preparação, ele tinha que estar livre, limpo, irrepreensível de todo o pecado. Então, o tabernáculo entregue a Moisés, confiado a Moisés, ele fala de um tempo da lei, ele fala de um tempo de separação ainda entre Deus e o homem. O tabernáculo de Davi não. O tabernáculo de Davi, embora ele foi constituído, ainda no tempo da lei, ele já faz um apontamento para o tempo da graça. Então, o tabernáculo de Moisés, lei. Tabernáculo de Davi, graça. Amém? E embora Davi viveu num tempo antes de Cristo, Davi, na verdade, a gente vai ver aqui pela palavra, ele é uma tipologia de Cristo. Muitas das coisas que Davi fez, a maneira dele agir, a conduta, a atitude dele, fez com que Deus o encontrasse. A palavra de Deus diz que Deus achou seu servo Davi. Ele encontrou Davi e encontrou em Davi um coração segundo o seu coração. Então, quando aqui em Atos a gente leu os outros homens, o resto dos homens, quando está descrito no 17, que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, para que o resto dos homens busque ao Senhor. Aqui a compreensão é: Davi buscou ao Senhor. Você entende? Buscou verdadeiramente, de uma forma tão intensa, que a gente vai ver, com tanta dedicação, que Deus encontrou um coração segundo o seu coração em Davi. E Davi, ele representa, como eu disse, um tipo de Cristo. A gente poderia descrever muitas coisas de Davi, não hoje, mas como uma tipologia, um apontamento do Cristo que viria. Porque no meio de tantas coisas, de tantas guerras, de situações que o povo vivia, de idolatrias a outros deuses, Davi tinha sentimentos no seu coração, segundo o coração de Deus, segundo o coração que houve em Cristo Jesus. Um desejo, uma fome, uma vontade de estar com o Pai, de estar na presença, de ter, Davi, ele muito antes do templo ser construído, Davi já dizia no seu coração: uma coisa desejo, e a pedirei ao Senhor, que eu possa passar todos os dias da minha vida na sua casa. E Davi já pedia isso muito antes de haver uma casa construída para Deus, porque ele já tinha esse desejo. Davi tinha o desejo de construir uma casa onde Deus pudesse habitar e onde ele pudesse estar com Deus na presença, se entende? Contato direto, acesso, ligado diretamente à presença do Senhor. Então Davi, ele tinha essa fome. E quando a gente vê, fazendo uma analogia, uma comparação, lá no livro do profeta Ageu, já no início, capítulo 2, o povo está cuidando dos seus interesses, o povo está correndo atrás de melhorar a sua casa, de melhorar as condições de vida, e estão ali sendo repreendidos por Deus, porque Deus está dizendo: a minha casa perece, está em ruínas, vocês não estão nem aí, vocês estão voltados para os seus próprios interesses. Enquanto de um lado a gente vê lá em Ageu o povo com essa atitude, de outro lado a gente vai ver Davi sendo constituído rei, e quando ele tem todo o poder ali à sua mercê diante dele, ele só deseja uma coisa. Ele tem à sua disposição agora exércitos, riquezas, quando ele realmente é efetivado rei. Ele tem poder, ele tem riqueza, ele pode ter o que ele quiser, mas o desejo do coração de Davi é: eu quero a tua presença. Eu não posso, Davi diz assim, eu não posso construir para mim uma mansão, um palácio, enquanto o meu Deus não tem lugar para habitar, não tem lugar dedicado a Ele. Entende? Então a gente vai começar a entender um pouquinho por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas também vamos entender por que na promessa que nós lemos, de todas as coisas, irmãos, que Deus poderia querer, desejar restaurar, Ele tem poder para restaurar.
Amém? Ele tem poder para restaurar o tabernáculo de Davi, assim como ele tem poder para restaurar o seu casamento, a sua família, a sua saúde, a sua vida financeira, assim como ele tem poder para abrir o seu crédito onde você não imagina, né? Deus tem o poder de restauração, de restituição, de abrir portas, né, no sobrenatural dele, porque ele tem todas as chaves. Chave para abrir portas que ninguém fecha, e chave para abrir porta, para fechar a porta que ninguém abre. Aleluia! E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, ainda em Atos 15, do 15 ao 18, é que de todas as coisas que Deus fez, em todos os lugares que Deus intentou habitar e se relacionar com o homem, Deus volta a sua atenção e lança uma promessa sobre o tabernáculo de Davi. Deus não diz em nenhum momento na sua palavra: olha, eu vou restaurar o jardim do Éden, porque foi o modelo original de construção onde eu preparei para eu me relacionar, eu habitar junto com o homem ali. Deus poderia ter colocado essa promessa, sim ou não? Mas ele não se lembra do jardim. Ele poderia ter dito: ó, eu vou restaurar, vou reconstruir a arca com Noé, um homem justo e bom, e toda a sua família, e ali dentro eu vou me relacionar com eles, e vou ficar, né, eles vão estar na minha presença, eu estarei com eles, e a gente vai ter um relacionamento de pai com filhos, né, de Deus e criação. Mas ele também não se lembra na palavra da arca. Ele poderia ter anunciado que restauraria o tabernáculo de Moisés, porque também tem todo um significado, um sentido, uma simbologia. Ele poderia ter prometido restaurar qualquer outra coisa, mas o que chama a atenção, irmãos, é porque Deus prometeu restaurar justamente o tabernáculo de Davi. Então vamos entender um pouquinho disso nessa noite, amém? Quem está comigo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz no verso 15, que com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Vamos ver comigo para o livro de Amós, profeta Amós, capítulo de número 9. Profeta Amós, capítulo de número 9. Eu quero ler com você o verso 11, para você entender a sequência dos fatos, aonde foi anunciada essa promessa. Porque a Bíblia diz, ensina, que Deus não faz nada sem anunciar antes, através dos seus servos, os profetas. Amém? Diga comigo assim: Deus só age depois de anunciar, através de profetas. Então esteja ligado, amém? Fica atento para ver se, né, ora, ver se é de Deus, se não é de Deus, se procede ou não, mas fica atento, porque às vezes, irmãos, presta bem atenção nisso. Guarda aí, Amós, vai abrir se você não abriu, mas guarda isso no teu coração. Às vezes a gente perde de receber a bênção, de alcançar a vitória, porque nós estamos desatentos às promessas, desatentos àquilo que Deus está falando. Você entende? Eu me lembro de pelo menos de duas situações agora. Uma de alguém que ouviu uma profecia e deu atenção, e outra de quem ouviu uma profecia e não deu atenção. Eu me lembro agora de um jovem, e ele teve promessas de Deus em vários lugares, mais de um lugar. Ele saiu, foi para um lugar e ele testemunhou: olha, quando eu cheguei naquele lugar, uma profetisa que estava ali pregando, a preletora daquela noite, ela tomou o microfone, desceu na minha direção e falou comigo. E ela disse assim: ó, você não vai ficar aqui, você vai voltar lá para tal lugar, e lá você vai crescer, lá você vai ser bênção, lá Deus vai te usar, você vai ser instrumento lá. Aí ele voltou, depois de um tempo. E depois de um tempo, quando ele voltou, no mesmo dia que ele voltou, Deus usa um outro profeta, agora no lugar de origem, que desce do altar com o microfone na mão, aponta ali para ele
e confirma a mesma coisa, dizendo: ó, aqui nesse lugar você vai crescer, fica aqui, né, se submete aí à sua liderança, se submete às autoridades, aprende o que tiver que aprender, fica aqui, cria raiz, mostra serviço e faz a obra aqui. Ele fez? Não. Recebeu a profecia? Deus anunciou o que ia fazer? Sim. Mas ele obedeceu? Não. E aí muitas vezes se frustra, né? Acaba a pessoa se frustrando, se distanciando da igreja, saindo da presença. Outra situação, isso aqui são situações reais que eu estou falando. A pessoa, ela recebeu uma palavra, recebeu uma profecia a respeito de uma situação na vida dela. E essa pessoa agora, né, um profeta foi usado para dizer: olha, você vai ser usado para pregar a palavra de Deus em muitos lugares. Você vai ser instrumento, vai ser pregador do evangelho, vai pregar para multidões. Então pega essa palavra e ó, come ela, mergulha nela. Só que esse outro obedeceu. E aí foi lá e comeu a palavra e se dedicou e aprendeu e tudo. Deus anunciou a profecia? Sim. Ele obedeceu? Nesse caso, sim. Deus prosperou e abençoou? Sim. Porque toda obediência Deus honra. Amém? Deus honra a obediência. Então vamos lá. Deus não faz nada sem anunciar antes dos seus servos os profetas. Então aqui em Amós 9:11 eu quero ler com você rapidamente, para você entender um outro texto que nós acabamos de ler, onde no verso 11 está escrito assim, ó: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Diga comigo assim: Deus promete, Deus cumpre. Então os profetas já anunciavam que Deus faria. E agora lá, aqui na lei, né, no Velho Testamento, e lá no Novo Testamento, Deus confirma de novo ali no livro de Atos, dizendo: eu vou restaurar a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi. Pastor, o que era o tabernáculo de Davi? A diferença do tabernáculo de Davi é que ele é uma estrutura muito mais simples. Existe uma simplicidade muito maior, como acho que dá para ver aí no desenho. Tem ali uma tenda simples de um tecido só. Se você olhar para o outro tabernáculo de Moisés, você vai ver que existiam várias cortinas grossas, né? O lugar chegava a ser escuro, precisava do candelabro ser aceso para poder iluminar ali dentro. No de Davi não. Davi, ele foi direto na presença. Você entende? Davi já se voltou direto para a presença. Eu quero é Deus, eu quero é a presença, né? Tem até uma musiquinha: eu quero Deus. Quem conhece, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Essa era uma melodia ali no coração de Davi. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. E Davi, ele teve essa ousadia de estabelecer um outro tabernáculo, uma tenda, como nós vamos ver agora na palavra do Senhor. Amém? O tabernáculo, irmão, só para você entender, o tabernáculo de Moisés, ele permaneceu em Gibeão, aonde continuaram os sacrifícios. Davi, quando ele manda buscar a arca de Deus, e só para você entender, durante 40 anos Saul reinou, e Saul em nenhum segundo teve no seu coração de buscar aquilo que era o símbolo máximo para o povo de Israel, né? Da presença. Para eles era o símbolo máximo. Só que em nenhum momento Saul teve esse coração. Davi teve. Em todo o tempo Davi só queria, desejava, era sedento, faminto, dizendo: eu quero a presença, eu quero viver na presença, eu quero andar nessa presença, eu quero passar os meus dias perto dessa presença. Você entende? Então Davi, com esse sentimento no coração, ele manda buscar a arca.
como a gente vai ver. O tabernáculo, ele permanece com todos os demais utensílios e estrutura. Davi dá ordem aos sacerdotes para continuar o sacrifício, mas a arca, simbolizando a presença, assim que ele assume, né? Se você ler ali, a gente não tem tempo para ler tudo, mas 1 Crônicas, dos capítulos 13 ao 16, é uma boa receita de leitura para a sua semana. 1 Crônicas, do 13 ao 16, vai falar sobre esse tempo, onde a arca esteve perdida, né? O tabernáculo ficou para trás, foi abandonado, a arca foi roubada durante um período pelos filisteus. Então a presença de Deus foi levada do povo, né? O povo foi cativo, e essa arca, enquanto esteve no meio dos filisteus, causou peste e morte para o povo inimigo. Entenda, presta atenção no que eu estou te falando. Quando o inimigo conseguiu roubar a arca de Deus e levar, muitos filisteus morreram. Houve enfermidades gravíssimas, terríveis no meio daquele povo, ao ponto de eles chegarem e devolver a arca, dizendo: a gente não pode ficar com ela no nosso meio, porque saiba de uma coisa, a presença de Deus na vida de quem ama a Deus, busca a Deus, serve a Deus, de quem tem Deus em primeiro lugar no seu coração. Quando a presença vem, você é mais abençoado. Quando a presença desce, você é mais cheio. Quando a presença desce, as portas são abertas, os milagres acontecem, amém? Mas se alguém que não ama a Deus, que não está, né, com seu coração voltado a Ele, não se converteu a Ele, entra na mesma presença de uma maneira soberba, orgulhosa, de uma maneira, né, com ira, com altivez no seu coração, na verdade, aquilo que sara também pode matar. E a gente vai ver aqui, irmãos, né, quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, quando ele se torna rei efetivamente, isso está lá em 1 Crônicas 13, 5, do 5 ao 14, na verdade, se você estiver acompanhando. Davi, então, ele conquista, depois de muitas guerras, depois de muitas conquistas, né, e com a queda também de Saul, Deus estabelece, né, o grande rei, e ele entra em Jerusalém. E quando ele toma posse de Jerusalém, e muitos guerreiros começam a segui-lo, e todo o povo está voltado, né, está dedicado com Davi, a palavra diz que havia uma alegria tão grande em Israel, uma alegria tão grande no meio do povo, quando Davi passou a reinar. E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E ali tinha um justo, com amor, com uma vontade de trazer a presença de Deus para a sua vida, não apenas para a sua vida, mas para o meio do povo, você entende? Davi estava com esse coração. Então, quando ele conquista Jerusalém, ele tenta a primeira vez levar a arca. Ele dá ordem aos sacerdotes para continuar a arca, o tabernáculo de Moisés estava em Gibeão, e ali Davi dá ordem para que continuasse todo o ritual, todos os sacrifícios continuassem acontecendo. Mas ele então dá ordem para trazer a arca. Só que ele ignora, por um momento, ele esquece que para transportar a arca, não se transporta de qualquer maneira. Para carregar a presença, não se carrega de qualquer maneira. Havia uma ordem na lei dada a Moisés, da transferência da arca, que era a presença de Deus ali pessoalmente. Então, Davi ele dá ordem para trazer. Só que o que acontece? Na primeira tentativa, a arca vem sobre um carro de bois, né? Vem sobre os bois, vem trazendo, e eles começam a escorregar. Usar, né? Várias pessoas em volta, mas usar, ele preocupado do negócio derrapar e a arca cair, ele toca na arca e morre. Davi entristece o seu coração e, entre aspas, ele desiste por um breve momento de trazer a arca. Ele entende que foi feito da maneira errada. Só que quando a presença, que é a arca, né, representada na arca, ela agora é impedida de seguir até Jerusalém, alguém ganha com isso. Diga comigo assim: toda vez que a presença de Deus
estiver pelo caminho, através da minha vida, alguém vai ser abençoado. Você entende isso? Que Deus chamou você como canal de bênção. Deus levantou você nessa terra para ser um abençoador, para ser um libertador, né? Conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que são pacificadores. Deus olha para você, para mim, para cada um de nós e vê um pacificador, aleluia, vê um libertador, vê um pregador do Evangelho, vê a arca da presença de Deus, portador do seu reino dentro, transitando. Então guarda os teus pés de onde você anda, porque a arca não pode ser transportada de qualquer maneira, nem tocada de qualquer jeito, como a gente vai ver. A arca acabou passando 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. Guarda esse nome, diga comigo, Obed-Edom. Obed-Edom. Ali eles param a viagem, a peregrinação com a arca, e eles então vão até a casa de Obed-Edom, e eles guardam a arca ali por 3 meses. A Bíblia vai dizer que durante esses 3 meses, a casa de Obed-Edom foi abençoada como nunca jamais foi anteriormente nem depois, e a casa dele prosperou e as bênçãos do Senhor vieram. Por quê? Porque a arca de Deus estava lá, mas principalmente porque a presença. Irmãos, deseja a presença mais do que qualquer outra coisa na tua vida. Amém? Obed-Edom, ele teve a presença do Deus vivo dentro da sua casa. A Bíblia diz que ele prosperou. Sabe, eu imagino o coração de Obed-Edom, que ele já não se preocupava com dinheiro, com comida, com roupas para vestir, nem com enfermidade, nem com brigas dentro de casa, porque a presença de Deus reinou dentro da sua casa. Quantos querem a presença de Deus reinando dentro da sua casa? Quando a presença dele reina dentro da sua casa, a bênção desce, a prosperidade vem, não tem mais lugar para discórdia, para as brigas, para as discussões, não tem lugar para dor, não tem lugar para sofrimento, porque quando você dá lugar verdadeiramente à presença dele, em primeiro lugar, para que ele governe a tua vida, a tua casa e todos os seus, meu irmão, a experiência é espetacular. Aí a Bíblia vai dizer que após 3 meses, durante 3 meses ficou naquela casa. Então 3 meses depois, Davi levou definitivamente a arca para Jerusalém. 1 Crônicas 15, 25. Está tudo em crônicas, tá? Eu estou só pegando versículos porque é muito texto para a gente ler aqui. Então 1 Crônicas 15, do 25 ao 29, vai falar sobre o transporte. Lá em 2 Crônicas 1, 4 também. E aí Davi faz o transporte. Porém, agora Davi faz da maneira certa. Qual que era a maneira certa? Vamos lembrar aqui. O que Deus disse para Moisés? Que a arca deveria ser transportada apenas por quem? Pelos sacerdotes. E que para fazer o transporte, eles não tocavam na arca. A arca não era tocada. Se você se lembrar aí agora na sua memória, a arca tem argolas de ouro e varões de madeira, revestidos em ouro. Então os sacerdotes chegavam de um lado e de outro da arca, colocavam o varão, colocava nas costas, aqui nos lombos, tem um desenho, verdade, ali os varões, e eles colocavam no ombro, levavam sem tocar, amém? Porque era proibido tocar a presença. Você podia estar diante dela, ali no caso do sacerdote, podia estar diante da presença, mas não podia tocar. Uzá tocou e morreu. Então agora, Davi, ele se lembra, né? E aí o que ele faz? Ele convoca sacerdotes, ele prepara, faz todos os preparativos, leva todo o povo. Só que olha agora, irmãos, Davi fez algo inusitado, que jamais foi feito antes, e que talvez, não sei se foi inspirado por Deus ou não, eu não posso dizer, provavelmente foi.
Mas Davi agora institucionaliza, ele insere nas ministrações, voltadas à arca, ao tabernáculo, o uso do louvor e da adoração a Deus. Davi, ele manda trazer, ele prepara tudo, e quando a arca vem, ele dá ordem aos músicos, aos levitas, ele nomeia levitas, músicos, para vir acompanhando a marcha da arca, da presença de Deus, em meio a louvores, em meio a adoração, e lá vem eles com símbolos sonoros, com alaúdes, com os instrumentos da época. Então a arca vem em meio aos louvores, a presença, ela é transportada em meio aos louvores, e o interessante é que isso desperta algo assim no coração de Deus. Deus se agrada, Deus começa a olhar para aquilo que Davi estava fazendo, chamado aqui tabernáculo de Davi. Mas que a gente entenda, a gente fala tabernáculo, não está errado, porque tabernáculo trata de um santuário, mas era uma tenda. Davi preparou uma tenda para o Senhor, dedicada lá em Jerusalém, e manda trazer a arca. Só que agora em meio aos louvores, em meio à música, e eles vêm cantando, dançando, celebrando uma grande festa no povo, no meio do povo, e transportando a arca, sim, mas a presença. É isso que eu quero colocar no teu coração nessa noite, a presença. A arca era só a representação material, física na terra, mas era a presença de Deus ali, era a presença de Deus sendo transportada. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus aí? Não pense, irmãos, que alguma coisa da terra pode roubar o controle do céu. Amém? Diga comigo, nada da terra pode roubar o controle do céu. Creia como eu creio, Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo. Amém? Deus, ele então começa a olhar para essa atitude de Davi de criar um lugar, ou de pelo menos desejar criar um ambiente para a presença de Deus. Queimava no coração de Davi esse desejo. A Bíblia, Deus, ele diz na palavra que homem nenhum pode fazer para ele uma casa. Ele não mora em casa, ele não mora em tenda, ele não mora num lugar construído pelas mãos de homem. A Bíblia vai dizer que o trono dele está assim, é imenso, está acima dos céus, e que a terra é estrado dos seus pés, ele é só o apoio dos pés. Então, se você pudesse ver Deus, se nós pudéssemos, a gente ia olhar quase que do tamanho da terra, aqui só os pés, só os dedos, o resto está muito além pela grandeza dele, você entende? Mas Deus, ele entendeu, e mesmo Davi sabendo que ele não poderia construir uma casa para Deus, mas no seu coração queimava construir um lugar para a presença. E nós precisamos aprender de Davi, segundo o coração de Deus, que nós precisamos ter um ambiente preparado para Deus. Nós precisamos preparar esse lugar de encontro, esse lugar da presença, Eu lembro que aqui a gente não tem ainda um espaço assim, mas se Deus quiser, um dia nós vamos ter. A igreja que nós viemos, existe uma sala de oração e adoração aberta 24 horas por dia, disponível 24 horas por dia, com véus, como se fosse uma tenda em cima, com, como chama aquele embaixo? Almofada, não é almofada, tatame, tatame, com puff, com almofadas assim, confortável para você se ajoelhar, deitar, se prostrar, fazer o que você sentir, e música, adoração, som, ligado 24 horas por dia, aquele som, de adoração, para você entrar na presença. E ali os irmãos vão a qualquer hora do dia, da noite. Às vezes você entra na salinha de oração e tem lá um levita, tem lá um jovem, às vezes tem um pastor, e às vezes ele está ali prostrado, chorando, se quebrantando. A iluminação é baixa, é meia luz, assim, então tem um clima, uma atmosfera, um ambiente para atrair, para ter esse encontro da presença com Deus.
é uma tenda, uma forma de tenda, só que dentro de uma sala. E muitas vezes, irmãos, eu vi jovens do louvor entrar ali, fazer propósito de entrar ali e ficar 3 horas, 5 horas, 6 horas na presença do seu violãozinho, e adorando a Deus, e buscando, e falando com Deus, e lendo Bíblia. E quando eles saíam dali, irmãos, Deus tinha dado louvores, cânticos espirituais, músicas que eles cantavam na igreja, o templo era cheio, tomado, porque quem tem esse encontro na presença, ele vem e transfere, se entende? Então, Davi prepara esse lugar, era isso que ele tinha no coração dele: eu quero preparar um lugar onde a presença esteja ali, eu possa ter encontro. Essa tenda ela é chamada em alguns lugares a tenda do encontro, era a tenda de se encontrar com a presença, com o Deus vivo, todo-poderoso. E Davi tinha assim, isso queimando no seu coração. Então ele manda preparar a tenda, voltando aqui, ele manda trazer a arca agora. Quando a arca vem, Davi coloca ela dentro, manda ser colocada dentro da tenda. E essa tenda, como eu já disse aqui, ela tem um aspecto simples, de apenas um tecido, uma tenda simples. E agora olha o que Davi está fazendo. Entendendo ou não, talvez sem perceber, Davi liga aquilo que é terrestre, lei, Velho Testamento, feito através de Moisés, com algo espiritual, que representa a graça do livre acesso à presença de Deus. Você entende isso? Atrás era tudo limitado, tudo impedido. Havia a cerca do tabernáculo, havia um véu. Para chegar na presença de Deus, só um homem uma vez por ano, os outros ficavam fora. Mas o que Davi faz agora, ele está apontando para aquilo que seria a obra de Cristo, onde o véu é rasgado, a cerca é derrubada, onde todo impedimento e limitação cai por terra, porque Jesus veio para unir outra vez a minha vida e a tua com a presença. Eu quero essa presença, irmão. Todo dia, toda hora. Eu não sei você, só que essa presença tem custo. Essa presença, entrar nessa presença tem custo. Precisa ter um lugar dedicado, um horário, um tempo dedicado. E ela vai te custar algumas horas do seu dia. Quantos estão dispostos a sacrificar? O sacrifício que era feito no Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés, o sacrifício de animais, ele é substituído no tempo da graça, após a vinda de Jesus. Ele é substituído agora por outro sacrifício que eu quero te mostrar. Se você puder, abre a tua Bíblia aí, dentro dessa mesma mensagem, no livro da carta de Paulo aos Romanos, livro aos Romanos, carta, aonde Paulo escreve, lá no capítulo 12, Romanos 12, aonde Paulo ele vai escrever à igreja romana algo tremendo que serve para nós hoje. E Paulo vai dizer assim, no 12, quem achou diga amém. Glória a Deus. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, diga comigo, meu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto racional. Sabe o que Paulo está dizendo? No tabernáculo de Moisés, o sacrifício, você levava um animal, você levava um novilho, você levava um carneiro, um cabrito, você levava ali uma pomba, uma rolinha, e aí você sacrificava, derramava sangue, havia um sacrifício através do sacerdote. Deus recebia esse sacrifício em expiação pelos seus pecados, e você, povo daquele tempo, o povo daquele tempo, conseguia chegar na presença de Deus através de um intermediário, que era o sacerdote, que pegava do sangue do animal e ia lá e aspergia dentro do tabernáculo, dentro da tenda. Você entende? Agora olha o que está acontecendo aqui. Hoje,
o sacrifício que Deus quer não é animal. Quando você vem para o culto, para a igreja, você não precisa mais trazer o boi, o novilho, o carneiro, né? Não precisa trazer nada disso. Você vem e você traz a sua oferta de sacrifício vivo, santo e agradável. Diga comigo: vivo, santo e agradável. Vivo, quando fala de sacrifício vivo, fala de você sacrificar a sua própria vida. De você, quando Jesus ele faz um convite para nós, ele diz assim: ó, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se, tome a sua cruz e siga. Esse negue-se é sacrifício vivo, é você negar, você se sacrificar, você entende? Esse é o sacrifício que Deus recebe hoje. É você abrir mão das coisas que você gostava de fazer, é você abrir mão do pecado que você tinha de estimação, é você renunciar e sacrificar a Deus, se santificando, porque quando eu santifico, o meu sacrifício, além de vivo, ele é santo. Amém? Quantos estão entendendo? E quando ele é santificado, agora ele é agradável. Então, quando eu quero entrar na presença de Deus hoje, entenda, ó, ainda hoje, quando nós queremos entrar na presença de Deus, nós entramos através de sacrifício. Para você entender, quando você veio para cá, você sacrificou 2 horas da sua noite, você entende? É sacrifício vivo. Quando você começa, abre a tua boca, começa a adorar, a oferecer os louvores, a adoração diante de Deus, isso é sacrifício diante do Pai. Você está sacrificando, é sacrifício. Quando você traz a sua oferta, coloca no gasofilácio, o seu dízimo, isso é sacrifício. Você está sacrificando parte do seu orçamento, parte dos seus recursos, para agradar a Deus, para ser obediente a Deus. Por quê? Porque no fundo, mesmo antes de ouvir essa mensagem, já queima aí no teu espírito uma ânsia, um desejo pela presença. Pela presença. A Bíblia diz que o nosso espírito, na verdade, já está pronto. A carne que é fraca, a alma que tem os seus dilemas, mas o espírito está pronto, porque o espírito veio dele, irmão. Você precisa entender que a nossa origem, o céu ele não é o nosso destino, não. O céu ele é a nossa origem. Você entende? Nós não estamos preparando para voltar para lá, para ir para lá, melhor dizendo. Nós estamos preparando para voltar para lá. Você entende a diferença? Porque nós viemos dele, fomos gerados nele. Façamos o homem a nossa semelhança, imagem e semelhança. Deus gerou você nele. E é por isso que queima dentro do nosso íntimo esse desejo de estar na presença dele. E sabe o que Deus mais quer de você? Deus te chamou, foi para queimar esse fogo de glória, de presença, essa coisa que queima dentro quando você começa a orar, e os louvores começam, e a palavra fala com você. Sabe esse queimar aí dentro? Ei, é um sacrifício sendo queimado. Há um altar aí dentro, há um altar de sacrifício que precisa ser edificado, do qual Deus se agrada de tudo que você oferece aí, desde que seja vivo, santo, vai agradar ao Senhor. Aleluia. Deus ele criou o jardim, ele criou a arca, ele criou o tabernáculo, mas a palavra dessa noite diz: ele quer restaurar o tabernáculo, não o de Moisés, o de Davi. E a gente precisa entender isso. Ele deseja estar conosco, ele deseja ter relacionamento, ter intimidade. Amém? Davi dá uma ordem, irmãos, ao tabernáculo de Moisés, para permanecer, para os sacerdotes continuarem fazendo as ofertas, os sacrifícios. E a Bíblia vai dizer que a oferta dos sacrifícios, os animais, não tinha como contar a quantidade de animais que era sacrificado, porque Davi ele dedicou tudo, ele dedicou toda a riqueza, o patrimônio dele, os bens que ele tinha, que ele podia adquirir, e o povo no mesmo coração. Diga comigo: no mesmo coração gera unidade.
representa comunhão. Diga. E comunhão atrai a bênção do Senhor. Você entende? Quando o povo se colocou num só coração, a unidade gerou comunhão entre eles, coinonia. Isso atraiu a presença, as bênçãos de Deus, e todo o povo passou a ser abençoado. Então, quando nós aqui, Igreja Nações de Deus, concordamos em entrar em unidade, num só coração, nessa busca, nessa ânsia, nessa sede da presença, no mesmo desejo e vontade de queimar, dizendo: Senhor, eu quero queimar na tua presença, eu quero queimar não apenas 1h30 de um culto, 2 horas, eu quero queimar 24 horas por dia na tua presença. Ei! Você entende? Olha aqui para mim, eu já vou partir para o encerramento, mas olha isso. A palavra de Deus diz lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 em diante, sobre uma visão que Deus concede a Isaías. E nessa visão, Isaías descreve essa visão dizendo, no ano que morreu o rei lá, ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e ali anjos, serafins, voavam diante do trono ali, estavam na presença do Senhor. E ali aqueles anjos, eles tinham uma característica, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam na presença, adorando. Diga comigo: adorando. Adorando. Como que você atrai a presença? Adorando, orando, buscando, pedindo, desejando, dizendo de boca e de coração: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero habitar na tua presença. Eu quero viver diante, próximo, ligado da tua presença. Agora olha o que acontece. Isaías foi um profeta que ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. No tempo de Jesus houve um homem chamado João, um apóstolo, um dos apóstolos. E esse João, aproximadamente, Jesus morre, ele sobe aos céus, é crucificado e tudo mais. Aproximadamente 100 anos depois, João está preso na ilha de Patmos. Está lá em Apocalipse 4. E ali vai dizer que João, ele tem a mesma visão. 800 anos aproximadamente de divisão de tempo. E agora olha que interessante. Na visão do profeta Isaías, os serafins voavam diante do trono declarando: Santo, Santo, Santo. Agora 700 anos se passam, Jesus manifesta para os homens da terra, e ele vem e depois vai para o Pai, volta para o Pai. Mais 100 anos, 800 anos depois, João está preso numa cela, e ele tem uma visão do trono, e ele vê assentado no trono, e ele vê os anciãos, e ele vê os serafins de novo. E sabe o que eles estão fazendo, irmãos? Santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Aprenda a dizer todos os dias: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a minha vida vai sendo cheia da sua glória. Aleluia! Glória a Deus. Há quem diga, eu não posso afirmar biblicamente, mas eu entendo essa interpretação. Há quem diga que no céu não haveria música, porque Deus ele estabeleceu 3 classes, de anjos ou de arcanjos para assistirem nos céus diante de Deus. Uma classe de proclamadores, uma classe de adoradores e uma classe de intercessores. Diga comigo assim, Pai, 3 letras, proclamador, adorador e intercessor. O Pai tinha 3 grandes anjos guerreiros diante dele. Ele tinha Gabriel, que era
o proclamador. Gabriel é o anjo que vem, ele proclama a Maria a sua gravidez, ele proclama, o nascimento de Sansão, ele proclama, ele é o proclamador, ele vem anunciando, proclamando. O intercessor é Miguel, porque quando o negócio pega, fica feio, Deus envia Miguel. Daniel está orando, esperando a sua resposta, e quando o anjo chega até ele, ele fala: olha, não devo conta não, o pai teve que liberar Miguel para poder destronar os principados e as potestades. Nas regiões espirituais, nos ares, havia resistência que impedia a tua bênção, a tua vitória de chegar, mas Deus liberou um grande exército, liberou Miguel, e ele destronou o maligno, e agora a tua vitória chegou à tua mão. Aleluia, chega a nós. Mas faltou um, não faltou? Proclamador e intercessor. Nos céus havia um adorador, um grande adorador, chamado Lúcifer. E a palavra vai dizer que havia música nele, que os instrumentos musicais estavam nele. Ele era o adorador que assistia em adoração diante do Pai, mas esse caiu. Então isso me leva a entender que talvez no céu não tenha a adoração como nós temos aqui. Existe adoração sim, mas a afirmação de alguns grupos teológicos, de alguns grupos de estudiosos e de adoradores, costuma afirmar que não existe música, existe adoração. Santo, santo, santo. Você entende? Sabe por que Deus quer levar você lá para a eternidade? Já entendeu? Porque lá nós vamos adorar diante dele, assistir com música, com instrumentos, com cânticos, com voz, porque isso é agradável a Deus. Pastor, como é que você sabe que é agradável a Deus? Porque Davi, lá em 1 Crônicas 6, 31 a 32, 31 e 32, 6, 31 e 32, Davi, ele estabelece, ele inicia o ministério levítico, e dentro do ministério levítico, agora ele estabelece, ele nomeia músicos, cantores, tangedores, que vão ficar adorando. Então Davi manda trazer a arca, coloca dentro da tenda, e agora ele nomeia músicos, adoradores, Asaf e tantos outros que você vai ler na palavra de Deus, para numa sequência de 24 horas, Davi estabelece adoração 24 horas diante da tenda da presença do Senhor. Davi liga aquilo que era natural, terrestre, com aquilo que é espiritual e recebido diante de Deus. E tem mais, irmãos. Davi, ele começa, ele entende, Davi é um adorador, amém? Ele é conhecido na palavra como um grande rei, mas também como um grande adorador. E essa adoração agora ele contagia o povo, ele envolve o povo, e começa a acontecer a adoração diante da presença. O povo vinha 24 horas por dia, havia uma escala, havia pessoas sendo nomeadas, e sabe quem estava lá no meio? Obed-Edom. Quando Obed-Edom conheceu a presença de Deus nos 3 meses que a arca esteve na sua casa, ele teve no seu coração um impulso: eu não quero mais sair dessa presença, eu nunca mais quero estar distante dessa presença. Aonde a presença estiver, ali estarei eu. Aleluia! Queira a presença, queire pela presença, deseje a presença, busque, sacrifique pela presença, desça nos joelhos pela presença, adore diante dessa presença. Aleluia! Eita, nossa! Isaías, olha como que a adoração é importante. Isaías, 700 anos antes de Cristo, os serafins estavam lá, santo, 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 adorando. 800 anos depois, aproximadamente, porque não dá para contar certinho, João tem a mesma visão e eles estão lá fazendo a mesma coisa,
adorando diante da presença. Você entende? Irmãos, 800 anos de adoração ininterrupta. E às vezes você vem para o culto, canta 3, 4 músicas, adora 1h30, 2, e já acha que é o suficiente. Eu quero que você entenda que a gente precisa desejar mais, ter mais fome, se lançar mais horas na semana, mais tempo. Quem sabe, né, chegar ao ponto de dar o nosso dízimo do nosso dia ao Senhor, queimando na presença, se enchendo da presença. Você entende? Porque vir aqui e dar glória a Deus e falar eu quero mais, eu quero, é uma coisa. Sair daquela porta para outra e dedicar tempo de buscar, de estar diante da tenda, é outra completamente diferente. A tenda, ela permanece ali em Jerusalém até Salomão assumir, quando então ele vai construir o templo. Mas isso já é uma outra parte, uma outra história. A questão aqui, irmãos, que eu quero partir para o encerramento, finalizar com você, é que Davi entendeu, queimou a ardilha do seu coração, que o melhor lugar de toda a terra, melhor do que riquezas, melhor do que fama, melhor do que ter vitórias sobre os inimigos, melhor do que ter muitas esposas. Davi teve dezenas de filhos com várias, esposas enquanto rei, mas melhor do que ter família, melhor do que qualquer coisa, do que ter saúde, melhor do que tudo isso, porque tudo isso é passageiro. Mas a presença, irmãos, ela não passa. E quando ela vem, você tem que se agarrar nela e não deixar ela passar. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Bezalel. Quem já ouviu falar de Bezalel? Bezalel foi um homem levantado e capacitado por Deus para construir os utensílios e os móveis do tabernáculo. Moisés pega da riqueza do povo, entrega para Bezalel e a Oliabe, seu assistente ali, seu ajudante, e eles então constroem a arca, constroem o candelabro, constroem tudo que era para construir para poder montar o tabernáculo. E aí tem uma curiosidade, uma coisa interessante, mas também uma revelação disso dentro da palavra, porque o nome Bezalel, ele significa debaixo da sombra de Deus. Diga comigo, Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. Os historiadores relatam que a tenda armada por Davi, ela tinha tecido simples, então o sol penetrava uma certa claridade, havia claridade, não precisava da luz do candelabro, a claridade era natural durante o dia, você entende? E que à medida que o sol ele ia se pondo, no entardecer, o sol batia atrás, no fundo da tenda, e agora o sol refletia a sombra dos querubins. Quem lembra dos querubins? Era o lugar, propiciatório, os querubins. A sombra era refletida. Aquele lugar era o lugar favorito, o lugar escolhido por Davi. Era o lugar de oração do grande rei. Lembra de Salmo 91? Aquele que descansa a sombra, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. A sombra da presença, a sombra da representação, da simbologia do Onipotente, Davi se prostrava e ali fazia suas orações, e ali ele queimava no seu coração. Coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. O assunto é extenso e apaixonante, mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que há um lugar. E se não há, irmãos, se não havia até hoje, precisa haver esse lugar. Um lugar de encontro, uma tenda onde você se prostra diante dele, onde você busca, porque há uma promessa. Diga comigo, há uma promessa.
Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. Amém? E eu quero que você faça uma oração, feche os seus olhos nessa noite. Nós vamos fazer uma oração, porque esse tabernáculo ele já está disponível para você e para mim. Ainda que o Senhor não tenha retornado, ainda que o Senhor não voltou para restaurar o tabernáculo, para restaurar a tenda, o acesso é livre. Você entende? Você tem livre acesso à presença, você tem livre acesso a estar diante dele. Feche os teus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Fala com ele, fala: Senhor, em nome de Jesus, eu entendi nessa noite, meu Deus, e eu quero estar nesse lugar, eu quero aprender a queimar, eu quero, Senhor, ser, Pai, um sacrifício vivo, oferecido diariamente na tua presença, diante do qual o Senhor se agrade. Senhor, eu quero ser aí esse sacrifício vivo, eu quero ser esse sacrifício santo, eu quero ser esse sacrifício agradável, eu quero, Senhor, ser tomado, Senhor, por essa fome, essa sede, esse desejo de queimar na tua presença. Em nome de Jesus, me conduza, me ensina, Espírito Santo, a entrar na tua presença, a andar, Senhor, diante do teu fogo consumidor, e que ele possa queimar no meu coração, na minha vida, na minha casa, trazendo bênção, fartura, abundância, prosperidade, como foi na casa de Obed-Edom e como foi no reinado de Davi. Em nome de Jesus Cristo, coloca a mão no teu coração nessa noite, feche os teus olhos, repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, restaura hoje na minha vida o lugar da tua presença. Eu dedico o primeiro lugar da minha vida, da minha casa, da minha família, para ser governado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua presença, o teu poder e a tua glória, a partir de hoje, estejam sempre queimando no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sabe quando você, aquele louvor fala assim: deixa queimar, tem um louvor? Deixa queimar, vai para o joelho, vai para a presença dele e fala: Senhor, eu te convido o Espírito Santo para dentro do teu quarto. Jesus ensinou assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você. Aquilo que você falar com o Pai em secreto, queima diante dele, queima. Deixa o fogo dele consumir o pecado, o mal. Deixa o fogo dele consumir, né? A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Deixa ele consumir, queimar. Existe essa classe de anjos que eu citei aqui, eu já estou encerrando. Essa classe de anjos que são os serafins. Quem já ouviu falar dos serafins aqui antes? A Bíblia diz que os serafins, eles são anjos de fogo. Então são seres de fogo. Amém? E quando a gente vai para o original, né, vai para a origem do nome, lá no hebraico, passando pela tradução do grego, você vai entender que não é apenas um ser de fogo, mas ele é um ser de fogo que se alimenta do fogo. É difícil talvez entender, mas tenta entender isso. Ele é um ser de fogo que é alimentado pelo fogo. E a Bíblia diz também que Deus, ele é fogo consumidor. Amém? Então sabe o que os anjos ficam fazendo diante do trono? Eles ficam adorando, dedicando ao Senhor, adorando, dizendo: santo, 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 porque eles são nutridos pelo fogo. Então eles lançam mais desse fogo, queimam na presença do Pai e são nutridos pelo fogo. Quanto mais eles dedicam, mais eles adoram, mais eles recebem, são alimentados. Eles são seres de fogo que são alimentados, nutridos pelo fogo. A gente precisa aprender a ser nutrido pela presença, a se alimentar tanto dessa presença, que a gente talvez vai até esquecer do alimento natural. Um dia os discípulos olharam para Jesus, para o mestre, e disseram assim: mestre, o senhor não comeu nada até agora?
passou a noite em oração, está aí atendendo o povo o dia inteiro, o senhor está sem comer nada. E Jesus diz assim: olha, um alimento eu tenho consumido que vocês não conhecem, um alimento eu tenho me fortalecido dele que vocês não conhecem, e esse alimento é fazer a vontade do Pai. Irmãos, quanto mais você buscar, se você se lançar nele, mais ele vai te encher. Quanto mais você adorar, mais ele vai te abençoar. Quanto mais você orar a ele, mais ele vai abrir as portas para você. Quanto mais você lança, ninguém vence Deus em dar. Ele sempre vai ter muito mais para dar a você do que você a ele, mas ele espera que você tenha um coração segundo o coração de Davi, segundo o coração de Deus, de se entregar a ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca, porque a presença nutre, a presença alimenta, a presença fortalece. Santo, 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 pois quando te